Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu estava esses dias pensando sobre a situação do Nino, né? Qual seria o motivo pessoal dele ter que vir para voltar para o Brasil, para o Fluminense. Eu sei que o Nino é um jogador muito profissional, uma pessoa séria, digna. Pelo menos o tempo todo que ele teve aqui no Fluminense, nunca tivemos nada, nenhuma vírgula para falar mal do Nino. É um homem, uma pessoa, um profissional muito sério. E aí eu estava vendo ontem algumas notícias falando que ele tem sido o tempo todo titular no Zenit, né, da Rússia, e que nesse último jogo, não sei se foi ontem, ele estava treinando, ele se aqueceu junto com todos os jogadores, iria entrar como titular, de repente foi para o banco. E ele também excluiu todas as redes sociais dele, né, que ninguém estava conseguindo ver nada na rede social dele, ele excluiu tudo. Eu estava achando meio estranho. Isso aí poderia ser uma maneira dele estar forçando a voltar para o Fluminense? Poderia. Agora de manhã eu estava vendo, botei na TV Clubismo, eu pessoalmente não conheço, vi umas 2 vezes, não sei se eles realmente se dão as posições corretamente, mas eu acho que eles não iriam colocar isso em público sem ter certeza se isso é verdade, né? Eles falaram que eu sinceramente não sabia, e estou falando o que eles colocaram ali, e acredito que eles estejam falando uma coisa verdadeira. Eles falaram que o Nino tem um filho especial, né? E que fica difícil, né? Provavelmente ele tendo um filho especial para fazer o tratamento lá na Rússia, o acompanhamento, com, por exemplo, com psicólogos, terapeutas, falando russo, fica muito difícil para a esposa dele, para o próprio filho acompanhar o pensamento do terapeuta ou do psicólogo, né? Então, esse seria o motivo principal que o Nino estava querendo voltar para o Brasil. E o Nino, como é uma pessoa muito séria, ele deve estar meio revoltado pelo presidente do Zenit não querer deixá-lo voltar para o Brasil. Aí essa parte, sendo assim, é um motivo muito justo, real, concreto e o motivo que o presidente do Zenit deveria levar em consideração. Afinal, estamos falando de vidas, né? Não de futebol. E um filho, em nossas vidas, nós sempre vamos correr atrás e fazer tudo que for possível e impossível para ajudar. E esse deve estar sendo o posicionamento do Nino, corretamente, porque o futebol, pro Nino, vai chegar uma idade que ele para. O filho não, o filho fica pro resto da vida. Então, nesse ponto, eu dou todo apoio ao Nino e espero que ele consiga, em cima do presidente do Zenit, a compreensão e conseguir voltar para o Brasil. E não seria de graça, o Fluminense iria pagar, eu acho que até o dobro ou o triplo do que o Zenit pagou para o Fluminense. Então, eu acho que o presidente do Zenit deveria ver o lado humano e deixar o Nino voltar para o Brasil, para o Fluminense. Esperamos que pese a consciência desse presidente do Zenit, que ele aceite a proposta do Fluminense e aceite a volta do Nino, para poder cuidar do seu filho aqui no Brasil, junto da família, da esposa dele e da família do Nino. Fica muito mais fácil, né, para a esposa do Nino, para o filho do Nino estar próximo de toda a família e fazendo um acompanhamento por profissionais brasileiros que falam a língua dele, né, que falam português.
Então, dou todo apoio ao Nino. Sei que ele é um cara muito sério, muito profissional e tenho certeza que ele vai conseguir. Se não conseguir, aí cabe a ele entrar com essa cláusula que tem, né? Por causa da guerra e conseguir vir pro Brasil nesse 1 ano e meio, esse 1 ano, né? Ficar aqui no Brasil e depois desse 1 ano ver o que acontece. Força, Nino, estou aqui te apoiando e sei que todos os torcedores do Fluminense também. Agora vamos falar também, agora o que eu vou falar agora vi também de manhã o Lessa, né? O Lessa falou que o problema do Nonato não foi o joelho, foi um problema muscular. Parece que, não sei se foi na coxa, não me lembro, foi na coxa dele, deu um problema muscular, por isso ele voltou pro Brasil, né, pro Rio de Janeiro, para poder fazer exame, né, de imagem para saber qual o grau da lesão dele para iniciar o tratamento. E quem foi liberado também para voltar para o Rio de Janeiro foi o Vitor Eudes, que é para acompanhar o nascimento do filho dele. Então foi liberado. Então o Fluminense só tem, acho que o goleiro reserva, né, para o jogo de amanhã, que seria o Pitaluga. Então aí o Fluminense hoje deve ter também tem o problema do que o Lessa falou, que o Santiago Moreno ainda está resolvendo pequenos detalhes. Eu sei que o problema é essa contratação do Moreno, né, do Santiago Moreno, está virando uma novela, né? Aí eu não sei se realmente deram para trás ou se é só lá concretizar tudo, para ele poder vir para o Brasil fazer o exame médico para assinar contrato. O Vitor Lessa falou que ele, de repente, como está na Colômbia, também pode se juntar ao grupo lá na Colômbia do Fluminense, que já que está treinando lá, e depois voltar ao Brasil com o grupo. Mas aí tem que ver como é que seria a parte do exame médico e da assinatura do contrato, né? Tem que ver isso tudo. Ele deve chegar hoje, se ele vier para o Brasil, não ficar na Colômbia junto com o grupo, ele deve chegar hoje, mais tardar amanhã, no Brasil. Questão de zagueiro, aí tem que ver essa situação do Nino, apesar que o Fluminense deve contratar, deve chegar hoje, acertar hoje, ou mais tardar amanhã também, um zagueiro, sem contar com o Nino. O Nino deve ser alguma coisa por fora, mas o Fluminense deve fechar com algum zagueiro. E deve chegar hoje ou mais tardar amanhã para assinar contrato, porque o Fluminense está praticamente sem zagueiro para o jogo final de semana, que vai ser contra o Fortaleza aqui no Rio de Janeiro, no sábado. Em relação ao grupo, né, o Fluminense deve fazer um treinamento hoje, para o Renato catar os retalhos todinhos de todas as contusões, ver o grupo que ele vai selecionar um time para poder enfrentar amanhã o América de Cali lá na Colômbia. Então, o Fluminense com vários desfalques, né, de jogadores até importantes, deve fechar o grupo, deve fazer o treinamento hoje para o Renato Gaúcho definir o time que vai jogar amanhã contra o América de Cali. Aí dependendo, será que o Luciano Acosta vai jogar no jogo de amanhã? Será que o Renato vai colocar ele para jogar ou vai botar mais jogadores para defender? Vamos aguardar, né, o treinamento de hoje para definir isso. Eu acredito que o Fluminense deve jogar amanhã, em princípio, com Fábio, Samuel Xavier. Agora o zagueiro é Fábio, Samuel Xavier, vamos botar
Fica difícil escolher o zagueiro. Fábio, Samuel Xavier, esse Davi Schwentz e o Freitas. Porque o Thiago Santos não deve ter condições. Então é Fábio, Samuel Xavier, o Freitas, na esquerda o René. Meio de campo deve ser Martinelli ou Bernal, Hércules. Aí na frente pode colocar o Ganso ou Luciano Acosta, ou mais um jogador, de repente o Bernal, para fechar mais o meio de campo. Aí na direita o Serna, o Cano ou o Everaldo, né? E na esquerda o Canobi. Então vamos ver, vou falar mais ou menos o que eu acho. Fábio, Samuel Xavier, David Schwentz, Davi Schwentz, né? Freitas e René. Bernal, Martinelli e Hércules. O Nonato voltou para o Brasil, para o Rio de Janeiro, por estar contundido. Então Bernal, Martinelli e Hércules. Na direita, Serna, como centroavante, Everaldo, e no lado esquerdo Canobi. Acredito que seja esse time que vai jogar. Porque o jogo de lá, eu acredito que o Renato vai querer se defender e partir no contra-ataque. Então, ele deve reforçar o meio-campo, até porque a zaga vai ter um menino que é da base ainda, provavelmente, junto com o Freitas. Então, tem que reforçar o meio de campo, né? Eu ainda não vi o América de Cali jogar, não sei se é um time bom, mas ele eliminou o Bahia, né? Então vamos ver se realmente o Renato vai colocar essa formação para o jogo de amanhã. Mais tarde, acredito que a gente só fique sabendo a escalação mesmo amanhã, poucas horas antes do jogo, né? Mas não tem muito para onde correr o Renato, né? Com todos os desfalques, deve ser isso mesmo. Mas ele deve definir no treinamento de hoje realmente. Agora que já falei sobre o Fluminense, vamos aguardar, ver se chega o zagueiro, se chega o Santiago Moreno também, e de repente o outro jogador, e se o Luciano Acosta vai jogar amanhã, pelo menos um pouco. Agora, já que falamos sobre o Fluminense, aguardar alguma coisa e vamos falar o que eu antigamente falava no início dos vídeos, né? Todos vocês sabem que eu comecei a fazer esse vídeo com a cara e a coragem, porque eu não sei fazer quase nada de vídeo, né? Eu estou sendo YouTube, mas por uma necessidade, por ter mal de Parkinson, câncer de próstata, tá super endividado, estava entrando em uma depressão, entrando em parafuso, né? Como dizem. E eu assistia a muitos canais de YouTube, né? O Gabriel Amaral, o Lessa, o Fio, o André, o Rodrigo, o Thiago Ferreira, como é que se diz? Vários youtubers do Fluminense e gostava de assistir, me sentia bem. Aí, do nada, eu parei e falei, vou tentar fazer. E comecei a perguntar a um monte de gente, ninguém soube me explicar nada, só me explicaram como é que fazia o canal, né? Como é que abria. Aí eu fiz o canal e comecei a fazer com a cara e a coragem. Achei que seria, em princípio, mais realmente como uma terapia, mas começou a ter várias pessoas inscritas. Eu estou com 525 inscritos hoje em dia, graças a Deus. Tem uma pessoa de Portugal, tem 2 dos Estados Unidos, tem gente
de Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, Curitiba, Santa Catarina, Belo Horizonte, Espírito Santo e vários aqui do Rio de Janeiro. A maior parte do Rio de Janeiro. Mas comecei a gostar muito, me empolguei e agora estou levando isso a sério. Espero que o canal cresça muito e eu consiga ganhar aquele quadro do YouTube, com o sinal do YouTube, quando eu obtiver o número mínimo de inscritos, que eu não sei nem qual o número que tem que ter para receber aquele quadrozinho do YouTube. Se alguém souber, me fala qual o número mínimo para alcançar aquilo. E também espero que todos vocês, né, como o Thiago Ferreira do Hora do Flu fala, vocês são o nosso patrocinador master. Então, já que tem muito mais gente inscrita no canal, ou de grão em grão, então eu peço a colaboração de todos vocês que estiverem assistindo no canal, né, o nosso vídeo, para se inscreverem, darem um like e compartilhar o canal. E também tem um negócio novo agora que faz, esqueci o nome agora, que quando você se inscreve ou dá o like, puxa para o lado e faz para aumentar o número de inscritos, para valorizar o canal. Porque se vocês que estão assistindo se inscreverem, derem um like, compartilharem o nosso canal, vão ajudar o YouTube a divulgar nosso canal para muito mais gente, para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo. E fazendo isso, a tendência é o nosso canal crescer bastante também. Então eu conto com a colaboração de todos aí para ajudar o canal a crescer. E quem souber me explicar alguma coisa sobre o canal, que eu não sei fazer ainda, pode mandar mensagem me explicando. E vocês que quiserem aparecer no vídeo, quando se inscreverem no canal, mande a mensagem com o nome legível e do lugar que está falando, que eu vou tentar falar aqui no próximo vídeo. Comecei a fazer isso e parei, mas podem mandar que eu vou tentar falar no próximo vídeo. E o segundo pedido que eu faço aos senhores, eu também falei que meu filho foi morar com a namorada dele, aí ele está querendo levar o notebook, aí eu vou ficar sem notebook para gravar. E eu só sei gravar no notebook também. Aí, no celular eu não sei gravar, o meu celular não é bom também. E eu precisaria aquele troço que tem que ter para colocar o celular ali para gravar também. E pelo notebook ficar mais fácil. Se vocês puderem colaborar, fazendo o Pix para mim, para eu poder comprar o notebook e ajudar no canal, eu tenho 2 Pix, né? Todos os 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro é meu e-mail, o segundo é o número menor, para facilitar a quem quiser colaborar com o canal e tem alguma dificuldade, né, como eu tenho, por ter mal de passo, na hora de digitar no teclado do notebook, às vezes eu, por causa do tremor, digito a tecla errada. Então aí o número menor fica mais fácil. E todos os 2 são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Se vocês puderem colaborar, pode ser qualquer valor e qualquer moeda. Por ter pessoas fora do Brasil também, fico feliz, né? Parece que eu sou importante. Ter pessoas fora do Brasil também, aí pode depositar em real, em dólar, em euro, em peso, em lira, a moeda que vocês quiserem depositar, qualquer valor. Eu agradeço desde já aos senhores que puderem colaborar e quem não puder também. Que Deus ilumine o caminho de todos nós,
Se eu souber alguma coisa durante o dia e puder vir aqui para falar, eu venho falar com os senhores. Mas se eu não puder, eu falo amanhã. Como vocês sabem, eu fico de meio-dia à meia-noite vendendo açaí. Apesar da venda estar muito fraca atualmente, não está vendendo bem, a gente fica ligado o tempo todo que se fizer barulho no celular para venda, né, do açaí, a gente tem que estar ali na hora para poder fazer. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Boa segunda-feira e boa semana para todos, com a proteção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.